Tragédia na volta do Mineirão. Liberados os corpos dos 7 torcedores do Corinthians mortos em acidente na Fernão Dias. Cena de filme. Jovem pula de carro roubado em movimento. Um segundo de descuido. Menino de 2 anos se solta da mãe e é atropelado por moto. Máfia das apostas. Brasileiro Lucas Paquetá é investigado por cartão amarelo duvidoso. Agora no Boa Tarde Minas, com Eduardo Costa. Boa Tarde Minas. Oferecimento Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Alô, alô, gente boa, abraço forte, prazer enorme, ótima semana para todo mundo. Boa tarde, Minas. Ei, Belu, boa tarde, Belu. Tá frio, hoje tá frio. É sinusite que ataca, segura a sinusite aí. Alô, Belu, se quiser falar conosco, manda um zap 31 99772 7663. Não tem jeito de começar com outro assunto que não seja esse acidente triste, horroroso, que matou 7 torcedores do Corinthians que voltavam do jogo contra o Cruzeiro na madrugada de ontem. 20 sobreviventes tiveram alta, outros 6 continuam internados, um deles em estado grave. Agora, quem foi lá, como o cinegrafista Anderson Porto, disse que a mão de Deus e a perícia do motorista evitaram o pior, viu? Que poderia ter sido pior. Vamos ver. O estado em que o ônibus ficou mostra a gravidade do acidente. 43 torcedores do Corinthians estavam no veículo. Eles voltavam para São Paulo pela rodovia Fernão Dias, depois do empate com o Cruzeiro em Belo Horizonte. A viagem tinha apenas começado, quando a tragédia aconteceu durante a madrugada. Testemunhas disseram que o ônibus começou a perder os freios ao descer a serra de Itatiaiuçu. Sobreviventes contaram que o motorista entrou em desespero e começou a gritar que o veículo estava desgovernado. Ele só foi parar neste ponto depois de atingir um morro e capotar. Objetos dos passageiros ficaram espalhados no asfalto. Vários bancos foram arrancados. 7 pessoas morreram no local. Eu estava dormindo no fundo, estava no fundão, perto do banheiro. Aí a gente acordou com a gritaria de que estava sem freio. Eu vi o motorista passando rápido por 2 caminhões e 2 ônibus. E aí ele fez a manobra de jogar em cima do barranco para tentar. Acho que ele pensou que ia parar, mas do jeito que ele jogou, o ônibus tombou no barranco. O socorro às vítimas foi feito pelo Corpo de Bombeiros e SAMU. Um helicóptero da Polícia Militar também foi usado. Os feridos foram levados para hospitais de Belo Horizonte, Contagem e Betim. A todo momento, torcedores das organizadas do Corinthians chegavam para prestar apoio. Já colhei aqui para ver se o pessoal precisa de um apoio moral ou não, né? Mas eu vou descer no IML, ver se alguém precisa de uma cama, um banho, alguma coisa. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a viagem era irregular. Isso porque o ônibus não tinha registro e não poderia fazer o transporte interestadual de passageiros. Em nota, o Corinthians disse que se solidariza às vítimas e familiares. O time confirmou que vai pagar o translado dos corpos. As torcidas organizadas fizeram publicações de luto nas redes sociais. A CBF também lamentou o acidente. O presidente Lula prestou condolências aos amigos e familiares dos torcedores mortos e disse que precisamos de veículos de transporte em boas condições nas estradas. O governador de Minas, Romeu Zema, também desejou sentimentos às vítimas. Os corpos das vítimas fatais já estão a caminho de São Paulo, onde serão velados e sepultados. Corpos saíram da funerária aqui no centro de Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, por volta de 8h30 da manhã. Todos os 7 torcedores do Corinthians foram em direção às cidades do interior de São Paulo, mais especificamente na região do Vale do Paraíba. Alain Luiz Sampaio Aguiar, Hamilton Rogério dos Santos, José Antônio da Silva e Vanderlei Rosielton Henrique Simões devem ser velados em uma quadra na cidade deles, em Pindamonhangaba. Já os corpos de Renan Wellington Barbosa e Rodrigo Lacerda de Barros vão ser velados em Taubaté, que é uma cidade vizinha, e o de Andrew Nicolas Francisco em São José dos Campos.
Todo o preparo dos corpos e também o translado até o interior de São Paulo foi bancado pelo Corinthians. Nós estamos aqui, infelizmente, acompanhando esse trágico acidente que ocorreu na rodovia Fernão Dias, bem aqui na Serra de Igarapé, quando esses 7 torcedores, infelizmente, perderam a vida. Daqui a pouquinho nós vamos falar ao vivo com o Fábio Melo, que está lá no Hospital Regional de Betim, para saber o estado de saúde das vítimas ainda internadas. Agora, o André Rocha, que já passou por Igarapé, já trabalhou a manhã inteira com o caso, fala com o Silvestre Andrade, engenheiro de transportes, sobre essa questão da segurança com o veículo no qual você vai viajar. Não, André? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Exatamente, viemos de Igarapé para conversar aqui com o Silvestre, que dispôs prontamente a falar sobre esse assunto que é muito importante, Eduardo, para todas as pessoas, porque a responsabilidade de cada um é fundamental. Primeiro, boa tarde, Eduardo, também te dando boa tarde. A questão é a seguinte, né? Um acidente não acontece por um fator. O senhor estava me dizendo, são vários fatores, né? Exato, são vários fatores que concorrem com o acidente. Raramente é um fator único. E nesse caso, nós temos uma viagem noturna, né? Onde as condições de visibilidade são piores. Imagino que possa ter algum envolvimento de álcool nessa história também, né? Num trecho de serra muito sinuoso, com o veículo completamente irregular, né? Então você tem um veículo sem condições de tráfego, né? Não só porque não está registrado na NTT para tal, mas porque, pelas informações que a gente teve, o veículo falhou o freio, né? E, ao falhar o freio, gerou como última, né, a gota d'água final, o acidente. Agora, uma coisa, Eduardo, que nós temos que falar para o nosso público, para a nossa audiência, é o seguinte: uma pessoa, quando vai fazer uma viagem dessa, o que ela tem que procurar se informar para não correr o risco? Como o senhor disse, é uma série de fatores. Estar num veículo irregular é um desses fatores que podem causar um acidente. Para não correr o risco de entrar num veículo sem autorização da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Tem como saber? Claro que tem. A primeira coisa, quem contrata o serviço, porque isso é um serviço fretado, ele não é regular. Então você, quando contrata o serviço, você tem que pedir a autorização e verificar se essa autorização está em dia. Pedir, ó, você tem autorização da NTT para fazer esse tipo de serviço? Me mostra e verifica, inclusive, se ela está regular, se ela está em dia, se não tem nenhum problema apontado na autorização. Sobre, Eduardo, a questão dos freios, o senhor me disse o seguinte: eu detesto quando falam o seguinte, perdeu os freios. Não é bem assim, né? Ninguém perde freio no meio do caminho, vai andando e o freio cai e perde. O freio estava em más condições. Então, ou ele estava com um problema de manutenção e já deveria ter sido reposto e não foi, ou ele foi mal utilizado, quer dizer, esquentou demais o freio, porque ali é uma área de serra e o uso do freio é mais constante, e você, no uso irregular, no uso não convencional, você acaba prejudicando a funcionalidade dele. Agora, mais uma coisa, o tacógrafo, nós tivemos essa informação, inclusive acesso ao documento, ele estava com a validade vencida desde 2020. Esse é um instrumento que vai anotando as velocidades do ônibus. Outra situação absolutamente irregular. Totalmente. E o tacógrafo é um pouco como caixa preta de avião, né? Quer dizer, ele vai registrando o que está acontecendo na viagem em termos da velocidade que está desenvolvendo, para você saber, inclusive, se o veículo estava em velocidade incompatível com a via, né? Fora da regulamentação. E está vencido é mais uma comprovação de que um veículo irregular, em más condições, ele não respeita as normas, ele não respeita as regras. E isso gera consequências, às vezes, como essa, graves, gravíssimas. Pois é, infelizmente, com a morte de 7 pessoas, o motorista Eduardo em estado grave no Hospital Regional de Betim. Tiver qualquer pergunta, estamos aqui à sua disposição. Pois é, o básico, dá para a gente falar 1000 coisas, mas o básico é esse, que a gente sempre reiterar, né, André? Procurar ônibus mais barato, porque ele não tem que cumprir com obrigações, não tem que ter garagem, não tem que ter manutenção, vistoria,
pagar taxa é o barato que sai caro. O Silvestre tem experiência disso. Exatamente. O que o Eduardo está falando é uma coisa importantíssima, gente. A vida é o maior bem. Procurar ônibus barato, muitas vezes, pode ser o barato que sai caro, não é isso? Caro. Não tem que desconfiar. Com certeza. Essa coisa de oferecer um serviço mais baratinho, oferecer um serviço que aparentemente é mais conveniente, olhem com calma, porque você está botando em risco a sua própria vida, né? No caso do trânsito, sempre você está colocando em risco a própria vida. Então, não siga o caminho mais fácil, não siga o caminho que aparentemente é melhor, porque nem sempre é o resultado dessa escolha. Ok, Silvestre, muito obrigado, Eduardo. E a gente lembra, né, de tantos acidentes, né? E eu só quero agradecer e mandar um grande abraço também para o Eduardo, porque ele é gente muito boa e é um maior prazer estar falando com ele no programa dele. Estou à disposição para vocês. Muito tempo de luta, né, Eduardo? Muitos acidentes que nós já assistimos, inclusive aquele acidente gravíssimo, né, na 381, um ônibus vindo do Nordeste indo para São Paulo, caiu de uma ponte, estava irregular também, né, Eduardo? Pois é. Eu e o Silvestre nos encontramos no dia a dia, na lida dos acidentes, desde os tempos que ele tinha cabelo preto e eu ainda tinha cabelo. Um abraço! Tchau, André! Abraço dele aí. Ô, gente, eu quero trocar umas ideias sobre esse acidente com o senhor e com a senhora, já já. Eu vou liberar a Larissa, que está com notícia de mais um acidente na mesma 381, nessa manhã. Larissa, boa tarde. Boa tarde para você, Eduardo, e a todos que nos acompanham. Olha só, Eduardo, o acidente foi na 381, como você disse, mas na altura da cidade de Itaguara, na região central de Minas. Uma carreta que transportava melões, ela tombou e acabou pegando fogo, mas o motorista acabou não se ferindo, conseguiu sair antes, né, e não se feriu gravemente. Também não há registro de outros feridos. Agentes da concessionária, né, fizeram aquele movimento de interditar a rodovia para poder não passar. Então, com isso, o congestionamento chegou a mais de 4 quilômetros no sentido São Paulo. Volto com você. Tá bom, obrigado. Então é o seguinte, toda vez que a gente falar aqui em 381, o senhor deve pensar em duas pontas, né? Vamos supor que Belo Horizonte é o centro. Tem norte e sul. Norte é essa que vai para Vitória, que vai para Bahia, que vai para o norte. É essa que é considerada a rodovia da morte. Por que não duplicada? Porque tem 200 curvas em 100 quilômetros de Belo Horizonte a João Molevade, que é uma loucura, uma loucura. Essa 381 Sul, que é também chamada Fernão Dias, numa homenagem ao ilustre bandeirantes paulista que desbravou as Minas Gerais, esta Fernão Dias é diferente. Ela é privatizada, tem um pedágio que a gente pode considerar decente, e é bem cuidada, com os devidos senões, mas é bem cuidada. Esses dois acidentes de ontem para cá, na parte cuidada, falta de manutenção de veículo e de cuidado, ou excesso de velocidade. Quando o Silvestre, que sabe tudo do que está falando, fala em perder freios é meia conversa, todos nós que dirigimos sabemos, gente. Eu sou de um tempo que o meu pai, caminhoneiro Leontino, disse que estava numa descida e estava com a velocidade reduzida. Eu disse, pai, vamos, pai, vamos. Ele falou assim, cala a boca. Isso aqui, você segura aqui na caixa, não é no freio. Ô, gente, eu voltei ontem de Tiradentes, e nessa 040 aqui, essa que a via 040 quer devolver, valha-me Deus, os caminhões repletos de minério, com não sei quantas dezenas de toneladas, vem a 100 por hora pisando no freio. Você, antes de encontrar com o caminhão, você já sente o cheiro, ou seria fedor do freio. E 1 quilômetro depois que você passou por ele, ainda está fedendo, lona de freio. Que ele falou. Por que tem tanto acidente aqui na Betânia, gente? Porque o cidadão vem de lá e ele começa a pisar no freio e olhos d'água, no Jardim Canadá. 8 quilômetros pisando no freio. Aqui fica melhor, ó. Pisando no freio, pisando no freio, pisando no freio, segurando o freio. A lona esquenta. Chegou a hora que ela acaba. Esse caminhão não tem manutenção, não acaba, acabou. Então não acabou o freio, acabou o juízo que ele está conduzindo. Esse é um ponto. O Anderson Porto, que é um colega cinegrafista que faz filmagens lá para Itatiaia, esteve lá no local. Ele falou, Eduardo, você conhece ali a região da água mineral? Que é quando a gente sobe a Serra de Igarapé, indo aqui para lá. Depois está no plano e começa a descer. Aí vem uma água mineral, uma produção de água mineral, hein?
Engar. E logo depois, você tem 1 quilômetro de alguma escapatória. Esse ônibus perdeu os freios, ou os freios acabaram, nesse quilômetro. Ah, amigo, mais 100, 150 metros. E outra coisa, o motorista foi muito eficiente. As próprias vítimas falam, ele julgou o ônibus no único lugar que ele podia julgar. Mais 100 metros, não ia sobrar nem pneu. Nem pneu, quanto mais gente. Então, agora já caminhando para concluir a prosa, na outra parte, que é o barato que sai caro. Olha, eu aprendi um negócio com a minha mulher, por exemplo. Eu vou comprar um sapato. Se eu tenho dinheiro, só 50 reais, eu vou comprar um sapato de 50. Mas se eu tiver 200, não precisa ser 1.000, né, gente? 1.500, cromo alemão, não. Se eu tiver 200, compra um sapato de 200, porque ele vai durar o equivalente a 4 de 50 e não vai te fazer raiva, não vai machucar seu pé. A gente tem, quando o jornalista fala que o transporte clandestino é fria, para não ir nessa, o cara que está assistindo fala assim, para você é fácil, né? Você tem dinheiro para pagar, porque esse transporte oficial é caro, não sei o quê, começa a malhar. Tudo que não é legal, gente boa, significa risco. Pensa comigo uma coisa. Ô, Pisquira, pensa aí, Pisquira. Pisquira está ali pensando. Pensa aí. Você acha, Pisquira, que alguma torcida organizada, eles se auto-intitulam de galocura, no caso do Galo, de loucos da Fiel, no caso do Corinthians. Depois eu vou perguntar isso para o Everton. O Everton, você acha que uma torcida organizada contrata um ônibus legalizado? Não, na boa. O ônibus legalizado é 1.000. Esse clandestino é 600. Vamos nos 600. Aí não tem manutenção, não tem taxa disso, não tem taxa daquilo. Dá nisso. E sabe o que é mais triste? Os times de futebol, os clubes de futebol, que gastam fortunas com os jogadores do naipe que nós estamos vendo jogar aí, ó, gastam fortunas com esses jogadores, eles estimulam a torcida organizada a viajar nesses ônibus. Estimulam, incentivam. Isso é um negócio, isso é um suicídio premeditado. Você quer ver outra coisa? Toda vez que eu falo mal da Buser, as pessoas dizem, A Buser está fazendo a rua Tenente Brito Mello, no Barro Preto, de rodoviária. Os vizinhos reclamando, os comerciantes reclamando, uma bagunça 24 horas. Por falar em Buser, pergunte para os seus amigos da sua rede social se eles conhecem ou não algumas pessoas que foram daqui para o Espírito Santo, não tiveram a volta e tiveram que se improvisar e se virar. Eles falam assim, nós vamos devolver o dinheiro depois, mas como é que volta? Tudo que não é legal, gente boa, engorda, é perigoso e faz mal. 12 e 18. Eu fico com dó, né? Porque os pais sofrem, né? Quem veio ver... Ô, Bernardo Diniz, meu editor, mais 30 segundos da sua paciência. Eu tenho que contar isso aqui para as pessoas. Ô, Bernardo, me raciocina comigo, me ajuda aqui. O jogo do Cruzeiro foi 9 horas da noite sábado, não foi, gente? Foi. Então quem veio para esse jogo chegou aqui por volta de 6, 7 horas, certo? Então saiu de São Paulo o quê? 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Então essa gente veio de lá 8 horas da manhã, chegou aqui, 6 horas da tarde, foi para o jogo. Acabou o jogo, ainda mais que o Corinthians empatou no finalzinho, a polícia militar pede para esperar um pouco para sair para não ter briga. Então eles devem ter saído lá de dentro, o jogo acabou às 11h30 da noite, deve ter sido lá 1h30 da madrugada. Aí vai para o ônibus e vai embora. Você imagina o cansaço de todo mundo, amigo. Inclusive do motorista, as condições dessa viagem. É um negócio maluco. Mas nunca, nem quando eu tinha 18 anos, nem quando eu tinha 14, que eu não tinha juízo nenhum nessa cabeça, que ele está num ônibus desse. Agora uma história que parece cena de filme. Uma adolescente pulou de um carro em movimento, depois que o veículo foi tomado de assalto. Foi lá em Ubaporanga, no Vale do Rio Doce. A história começa quando o motorista desse Uno branco para o veículo em frente a um bar, deixa o motor ligado e vai até o estabelecimento para comprar algo. Nesse instante, entra o criminoso em ação. Ele primeiro deixa a bicicleta encostada na parede. Bicicleta que, aliás, os militares depois descobriram ser produto de furto. O homem, então, vai até o carro que estava com 2 moças dentro e furta o veículo saindo em alta velocidade. A moça que estava sentada
sentada atrás no veículo consegue sair a tempo. Já a adolescente, sentada na parte da frente, chega a abrir a porta, mas não consegue sair. Segundo o boletim de ocorrência, a jovem conta que o homem a todo momento parava o carro, encostava nela e chegou a beijá-la diversas vezes. Após os abusos, que duravam cerca de segundos, ele acelerava novamente o veículo. Foi nesse momento que a câmera mostra o veículo com a porta aberta que a jovem aproveitou que o criminoso estava prestes a entrar em uma rodovia. Então, quando o homem diminui a velocidade, a adolescente consegue pular do carro ainda em movimento, correr e pedir ajuda. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a jovem conta que entrou no meio dos carros da rodovia, pediu ajuda e assim foi socorrida até a casa dos seus pais. A polícia informou que o veículo foi encontrado abandonado no meio de um matagal em Córrego Campinhos, zona rural de Caratinga. O automóvel foi rebocado e até o momento o homem não foi encontrado. Eu não sei onde é que nós vamos parar. Eu não sei. Alguém vai dizer que essa menina é louca de pular do carro em movimento. Amigo, se esse moço, acelerando o carro, já estava dando beijinho, passando a mão no corpo dela, e foi abandonar esse carro no meio do mato, adivinha o que ia acontecer com essa menina se ela não pula? E a gente até arrepia só de pensar, né? A gente até arrepia. Porque vê só quem é pai, a gente dá conselho para a filha, faz isso, faz aquilo, sai acompanhada. Se for carro por aplicativo, vai com a colega, não sei o quê. Se for táxi, toma esse cuidado, vai com a colega. As meninas estão dentro do carro, duas moças com um amigo. O amigo vai lá resolver o negócio, o cara entra no carro e sai. Fim do mundo, né? Fim do mundo. E isso aí foi Ubaporanga, que não é São Paulo, que não é Nova York, que não é Tóquio, não é megalópole. A violência está espraiada, amigo. Tá espraiada. Imagina o desespero dessa moça ao pular do carro. Mas o carro foi achado em outro município, município de Caratinga, na zona rural, no meio do mato. A sorte é que o Papai do Céu protege, né? Protege a gente. Foi o anjo da guarda dessas duas moças que ajudou as duas a fugirem. A polícia vai lá, entra no meio do mato para pegar um cara desse. Eles sacam a arma e atiram no policial. O policial escapa por pouco, por milagre, dá um tiro na cara dele. O policial vai ter um problemão, amigo. Vai ter um problemão. Nossa! Direitos humanos para tudo quanto é lado. Eu estou na tristeza com as coisas, o andar da carruagem. A nossa Suprema Corte, amigo, está tomando as decisões. Nosso Supremo Tribunal Federal. Outro dia eles decidiram que se eu estiver entrevistando aqui alguém, vamos supor que eu estou entrevistando aqui um deputado, e o deputado falar uma coisa gravíssima contra o presidente da República, o deputado pode ser processado. E é natural, ele falou, né? Mas a Band também e eu também. Depois eles decidiram outra coisa. O cara chega, monta uma barraca em frente ao seu apartamento. Você comprou e pagou seu apartamento para criar seus filhos. Ele chega, monta uma barraca ali, começa a fazer sexo ali, fazer cocô ali, arrombar estabelecimentos nas proximidades, mas como ele é considerado um morador em situação de rua, a PM não pode tomar nada dele, pertence nenhum, e não pode tirar de lá, a prefeitura também não. O Supremo decidiu. Qual foi a última do Supremo? Adivinha qual é? Agora que o Adilson vai gostar. O Adilson, nesse fim de semana, por maioria, os ministros decidiram que se o ministro tem uma esposa, um filho, um irmão ou um pai, que é sócio de um escritório de advocacia, o ministro não fica impedido de julgar processo daquele escritório. Então é o seguinte, por exemplo, a esposa do ministro que chegou mais recentemente lá, que é o Zanin, ela é sócia de um escritório que tem 14 processos em julgamento lá no Supremo. Ele vai poder julgar o processo. Então é isso. A empresa tem uma pendência bilionária no Supremo. Você acha que ela vai contratar o irmão do Pisquila aqui, que é advogado, ou vai contratar o escritório da mulher do ministro? Oi? Ah, Duarte, já falou muito. Esse país está esquisito. Familiares e amigos de um homem morto por atropelamento em Contagem, na Grande BH, pedem agilidade na investigação do caso.
O motorista foi mais um desses infelizes a fugir sem prestar socorro e, infelizmente, não foi identificado até aqui. Eles fizeram um protesto no local nesse fim de semana. O protesto é um pedido de justiça pela morte do pedreiro Jefferson Braga da Silva, que tinha 30 anos. Ele foi atropelado na Via Expressa de Contagem, na altura do bairro Petrolândia. As imagens não são nítidas, mas registram um dos últimos momentos de Jefferson no dia 11 de agosto, voltando do trabalho pouco depois das 8 horas da noite, próximo a um posto de combustíveis. Quem atropelou não prestou socorro e fugiu do local. Ele não teve o atendimento necessário, que é o socorro. O motorista não socorreu ele e sumiu, apenas fugiu. E meu coração está partido e eu quero justiça. Que ele era um menino bom, trabalhador, chegando do trabalho. Este motorista que atropelou ele, atropelou e apenas sumiu, não prestou socorro para meu filho. Os moradores de anos, de 30 anos atrás, esperam por uma passarela que até hoje não houve. Câmeras de monitoramento de segurança, olho vivo. Em tantos bairros nobres tem, por que aqui não pode ter? Porque a gente mora em frente a uma comunidade? Aí que tinha que ter, então se for olhar assim, entendeu? A gente reivindica que a CEMIG faça um trabalho bem feito. Hoje eles vieram, colocaram luz aqui no local depois de tudo isso. Mas olha os anos que não tem. Há filmagens do dia do ocorrido escuras, não tem como nem saber o que aconteceu. Hoje eles vieram e colocaram luz, né? A Companhia de Energia Elétrica CEMIG. As imagens dos últimos minutos de vida de Jefferson foram obtidas pela própria família, em um posto de combustíveis da região. A mãe pede ajuda dos órgãos competentes. Esse empenho todinho de investigação até agora está sendo somente a família e os amigos, as pessoas amigas que estão nos ajudando. Mas órgãos mais necessários ainda não apareceram para se manifestar, para nos ajudar. Eu queria a mesma agilidade que eles têm para descobrir quando morre um policial militar, um policial civil, um advogado, alguém alto. E quando morre um pobre, não tem. Parece que demora anos e anos para descobrir. Parece que quando chega lá, ó, matou um pobre, parece que eles pegam o papel, esse aí depois, se der, a gente resolve. Essa indignação é compreensível. A Prefeitura de Contagem disse lamentar o acidente, se solidariza com a família da vítima e aguarda a conclusão das investigações para se pronunciar. Informou também que está realizando a troca de lâmpadas na Via Expressa. A Polícia Civil informou que foi feito o trabalho de perícia no local, o corpo foi examinado no IML e o inquérito foi instaurado para investigar o caso. O motorista continua desaparecido. Se você tiver alguma informação, você pode ligar para o 190 para o 181, tem que ajudar. Agora atenção, papais e mamães com as crianças nas ruas e calçadas. Olha só. 1 milésimo de segundo de descuido. Por sorte, o caso que nós vamos ver agora, que foi registrado em Teófilo Otoni, não terminou em tragédia. Uma imagem chocante. A câmera de segurança captou o momento em que uma criança de 2 anos deixa a sua mãe e tenta atravessar a rua. No entanto, uma motocicleta acaba acertando em cheio o pequeno João Lucas. O caso aconteceu no bairro Indaiá, em Teófilo Otoni. A mãe, então, fica desesperada com a cena. Ela corre, pega o filho no colo e tenta acalmá-lo, verificando se ele estava machucado. O motociclista parou para prestar auxílio e acionar o socorro. A criança foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para um hospital. Lá foi constatado um corte na cabeça, além de sangramentos no nariz, no braço e na região lombar. Vamos ver de novo aí, vamos. Só me salientar a perícia desse, que eu acho que ele foi perito. E ele segurou nos freios, não segurou? Você que entende, Piscuri, que anda de moto todo dia, ele foi perito, viu? É muito forte. É verdade, não vai dar para mostrar porque a imagem está congelada, porque é muito forte. Mas ele consegue frear, tá? E outra coisa, e ele cai, né? Mas depois de cair, ele não fugiu, ele prestou socorro, chamou, né? Nota 10 para ele.
E que bom que... Nossa Senhora, é mão divina. Gente, criança em beira de rua não pode bobear, gente. Agora eu vou falar com você que quer economizar. As melhores ofertas para sua casa ou comércio você encontra no Marte Minas. São mais de 10 mil produtos com preços imbatíveis. Prepare-se para mimar o seu pet com uma incrível variedade de produtos durante o Festival Mundo Pet do Marte Minas. Lá tem tudo o que você precisa para o seu animalzinho ficar sempre feliz, saudável e cheio de energia. Aproveite, pois com o cartão de crédito Marte Minas, você tem até 40 dias para pagar em condições diferenciadas de preço e parcelamento. Vá até a recepção de uma das lojas e faça o seu. O Marte Minas também possui o Clube de Vantagens Marte Mais com ofertas exclusivas e Wi-Fi liberado nas lojas. Se ainda não é cliente Marte Mais, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aparecendo na sua tela e cadastre-se. O Marte Minas, atenção, hein, vai inaugurar sua 61ª loja. Será a primeira loja em BH, ali na linha verde, antes da cidade administrativa. Venha aproveitar ofertas exclusivas de inauguração. Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas. Alô, Rono, alô, Felipe, um abraço. Homem acionou a justiça alegando ter recebido uma dose 10 vezes maior que a necessária de morfina, receitada por um médico em uma cirurgia de rotina no Hospital Horizonte, aqui em Belo Horizonte. Ele quase morreu com a superdosagem. Este homem viveu um pesadelo. Ele foi internado para fazer uma cirurgia simples e chegou a sofrer uma parada respiratória. Quando a gente procura um serviço de saúde, a gente está confiando em quem está ali. Então, eu acreditei plenamente em que eu estaria bem assistido, quando, na verdade, houve uma complicação gravíssima e eu tive uma experiência de quase morte. O paciente não quer mostrar o rosto, já que trabalha na área da saúde. Segundo ele, o médico responsável pela cirurgia aplicou uma dose de morfina 10 vezes maior do que o necessário. Deveria ter sido administrado 4 miligramas de morfina, porém, o prontuário saiu com a impressão de 4 ml, o que corresponderia a 40 miligramas. Então é uma dosagem extremamente excessiva, ultrapassa a dose terapêutica. O paciente teve que tomar um outro remédio para anular os efeitos da morfina. Depois que eu tive a parada respiratória, e aí fizeram a administração de naloxona, que é o antagonista opioide, e aí nós descobrimos, ao reavaliar o prontuário, que essa intoxicação foi por um erro na prescrição, e aí essa prescrição saiu com esses dados incorretos. De acordo com esse pneumologista e professor de medicina, a análise da dose adequada de morfina, que é um potente analgésico, deve ser feita de acordo com cada paciente. E a intoxicação por opioides, que seria a intoxicação por morfina, ela é potencialmente fatal a depender da dose utilizada. O paciente contratou um advogado que entrou na justiça pedindo indenização por danos morais e uma abertura de um processo no Conselho Regional de Medicina. O conselho vai constatar se a falha veio do hospital, veio do médico, se é uma falha de ambos, se é uma falha em escala e aplicar a devida punição administrativa. O Conselho Regional de Medicina informou que vai apurar a denúncia com os procedimentos internos necessários, dando ampla defesa ao profissional médico. Já o hospital onde a cirurgia foi realizada disse em nota que o paciente recebeu alta no dia seguinte, recuperado e sem sequelas. Sobre a suposta superdosagem de morfina, informou que está apurando internamente. E isso sirva de alerta para todos, para que não repita esse cenário e pode provocar óbito em outras pessoas. Se eu tivesse sem acompanhante, eu não estaria aqui para a gente tratar desse assunto. Você que está assistindo com o papai, viu, Emily? Fique atenta, Emily. Voltamos a falar do acidente que causou a morte de 7 torcedores do Corinthians na volta do jogo contra o Cruzeiro, na BR-381. O Fábio Melo está no Hospital Regional de Betim e tem informações sobre os feridos. Boa tarde, meu caro Fábio. E Eduardo, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. As informações sobre os feridos neste acidente, nessa tragédia, elas são atualizadas o tempo todo. A última atualização saiu pouco antes do meio-dia e é sobre ela que a gente vai trazer agora. Um paciente, um torcedor, na verdade, uma pessoa que estava neste ônibus ainda está aqui internada no Hospital Regional de Betim em estado grave e o hospital confirmou que esse paciente é o motorista do coletivo, a pessoa que estava
estava ali no volante no momento em que percebeu que o ônibus estava sem freio. Ao todo, a cidade de Betim recebeu 25 vítimas deste acidente. Só para cá, para o hospital regional, foram encaminhadas 19 pessoas. A última atualização dá conta que destas 19, 11 já receberam alta. E um outro paciente que tinha um quadro mais estável optou por ele mesmo deixar aqui a unidade. Ou seja, 7 pessoas permanecem internadas. Contando então com esse motorista que está no estado mais grave, ainda no CTI, o hospital detalhou algumas outras informações, como por exemplo, um paciente que está com um quadro estável, mas passou por um procedimento cirúrgico e agora está em observação. Além disso, outros 2 pacientes com quadro estável, apesar do quadro estável, estão no setor de politraumatismo, sendo que um deles deve ser encaminhado para o CTI para que o monitoramento seja mais intensivo por conta do quadro de saúde dele. E outros 3 pacientes estão com um quadro mais estável e encontram-se na enfermaria aqui do hospital. Como eu disse, Eduardo, as pessoas vão acompanhando os jornais e vão vendo cada hora sai um número. Isso é normal, essa atualização vai sendo feita, inclusive porque algumas pessoas começam a receber alta, começam a voltar para casa. Nós estamos aqui em frente ao Hospital Regional hoje durante toda essa manhã e nós acompanhamos um pai e uma filha que deixou na manhã de hoje esta unidade de saúde. Nós preparamos mais uma reportagem, Eduardo, falando sobre essas vítimas, as pessoas que ainda estão em recuperação e também trazendo uma informação exclusiva apurada pelo nosso jornalismo. Este ônibus que estava conduzindo estes torcedores do Corinthians tinha um equipamento que não estava funcionando. E a gente vai acompanhar agora nesta reportagem. Um dia depois da tragédia, pai e filha deixaram o hospital. Deus, um hospital que é muito bom aqui, viu? O atendimento deles foi muito bom. Só para as unidades de saúde de Betim foram encaminhadas 25 vítimas do acidente. Destas, uma permanece internada em estado grave aqui no Hospital Regional. As outras 20 receberam alta ainda no começo desta segunda-feira, sendo que uma optou por deixar a unidade de saúde. Um outro ferido em estado grave deu entrada no Hospital João 23, em BH. Ele foi levado de helicóptero para a unidade. Informações dão conta que ele passou por uma cirurgia para a amputação de um braço. 7 pessoas morreram no acidente. Os corpos de Hamilton Rogério dos Santos, de 46 anos, Andrei Nicolas Francisco, de 26 anos, Alain Aguiar, de 31 anos, Vanderlei Rosielton Henrique Simão, de 41 anos, e de Rodrigo Lacerda de Barros, Renan Wellington Barbosa e José Antônio da Silva seguiram hoje para as cidades do interior de São Paulo. O ônibus utilizado pelos torcedores do Corinthians estava com um registro irregular. Além disso, nosso jornalismo apurou que o cronotacógrafo, equipamento que registra a velocidade e a distância percorrida pelo veículo, estava vencido há quase 3 anos, como mostra este documento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o equipamento é obrigatório em veículos com mais de 10 lugares. Pois é, Eduardo, este equipamento que não estava funcionando é importantíssimo para que a perícia e as investigações agora saibam em qual a velocidade do veículo no momento da colisão e até conseguir entender de fato tudo o que aconteceu ali. A gente já sabe, testemunhas, sobreviventes contam que o motorista deste ônibus disse que estava sem freio, que o veículo então estava desgovernado. Nós vamos seguir acompanhando todas as informações, atualizações que podem sair, inclusive sobre a investigação e principalmente, claro, sobre o estado de saúde dessas vítimas. Eu volto com você, Eduardo. Tá bom, seu Fábio, tá bom. Então é isso. O tacógrafo que registra a velocidade para que na hora que a autoridade policial para o ônibus, fala, deixa eu ver o disco do tacógrafo para ver se está com a velocidade compatível, né? Vencido há 3 anos. Mas conta para mim aqui. O que eu vou dizer agora não é ofensa aos policiais rodoviários, tá? Não é. Sempre que eu falo isso, você é contra. Não. Nós sabemos que a polícia rodoviária, tanto a federal quanto a estadual, não tem recursos. E não tem efetivo, não tem gente. Não tem... A última vez que eu fiz as contas, a Polícia Rodoviária Federal tinha
em média, 600 pessoas. Ah, é uma conta doida, que dá 200 trabalhando por turno. Não dá com esse mundo de rodovia. Mas você já viu alguma vez, você já viu? Fora esse negócio que eles fazem em véspera de feriado, que para ali, a imprensa está toda filmando. Já viu? Eles pararem na sede de Igarapé, parar os ônibus e falar assim, documento, verificar, aquela blitz de rotina. Aí vai andando. Agora, imagina que cena ontem. Eu já cobri muitos acidentes assim, dá uma confusão, amigo, quando tem várias vítimas fatais, parentes e amigos começando a fazer o reconhecimento. Nossa, é doloroso pra caramba. E já na tarde de domingo, isso acontecia no nosso Instituto Médico Legal. Torcedores que estavam dentro do ônibus foram até o IML de Betim ajudar na identificação das vítimas. Estes 2 torcedores sobreviveram à tragédia. As malas e roupas ainda estavam sujas de poeira. Dos 7 corpos, 3 foram reconhecidos ainda pelos colegas. Meu marido, ele participa da torcida, né, Fiel Betim, e nós ficamos sabendo ao longo dessa manhã, dessa tragédia que ocorreu, e viemos prestar solidariedade para os familiares. E chegando aqui, nós tivemos contato com as vítimas e estamos resolvendo essa parte burocrática para a liberação dos corpos. O Corinthians informou que vai arcar com o traslado dos corpos de Minas Gerais para São Paulo. Por aqui, familiares e colegas lamentam a tragédia e contam os momentos de terror que viveram na estrada. Estava sentado no terceiro banco, o motorista estava acelerando um pouquinho mais, aí gritamos, eu estava ficando louco, vai correr demais. Ele falou, estou sem freio. Seu Nilton é pai de um dos torcedores mortos. O filho dele, Renan Wellington Barbosa, tinha 33 anos, era casado e pai de 2 filhos e morava na cidade de Taubaté. Foi por volta de 8h30, 8 horas da manhã, a minha nora me ligou falando dando essa notícia para mim. Ela só falou que tinha acontecido um acidente, mandado uma foto para mim do ônibus e tinha havido muitas vítimas, mas não sabia se o Renan estava no meio das vítimas. Aí eu falei para ela, esperei 2 vezes. Peguei o carro, passei na casa de um colega meu e vim para cá. Só que nós fomos lá, como eu estava falando para ele. Eu não sei o nome da cidade, mais ou menos a 130 quilômetros para cima, perto do BH. Aí chegou lá, constatou o óbito e falou que estava aqui. O Emerson está perguntando aqui no zap do Eduardo. Falou, mas aqui, as polícias não param os ônibus para fazer um comboio? Para evitar briga, né, que é outra indecência? Para. Por que nessa hora eles não olham o tacógrafo? Você sabe responder, Pisqueira? Um dia nós vamos pedir o Adilson para filmar o Pisqueira, como é que fica assim? Bravo. Nós vamos fazer um intervalo, vamos tomar um golinho d'água, vamos baixar a pressão. Daqui a pouco nós estamos de volta. Não me abandona, não. Gente boa, eu preciso falar isso aqui, não posso esquecer. Vou sugerir aqui para o nosso Bernardo Diniz, nosso editor, para conversar com a dona Fantini, ali, tá? Para ele fazer uma matéria sobre herpes zoster. Acredito, de quinta-feira para cá eu fiquei sabendo de 4 casos de pessoas conhecidas. 4. Quem tem mais de 50 tem que se vacinar. Eu já me vacinei, vou repetir a dose agora. Amanhã, vou vacinar de novo, contra a herpes zoster. É a catapora que neném tem quando novo, que dá no velho, para mais de 50. Ou dizem que é uma dor que dá vontade de comer parede. Né? O vírus fica lá inativo, fica quietinho, de repente ele resolve caminhar para o corpo afora, rumo às costas, sei lá onde, passando pelos nervos. Quinta-feira eu fiquei sabendo de uma pessoa, sexta-feira de 2 pessoas e no sábado fiquei sabendo de uma senhora, que inclusive é esposa de um grande empresário mineiro, que o dela entrou na corrente sanguínea e parou no cérebro. Imagina a dor, está no CTI. Então, mais de 50, vamos vacinar. Herpes zoster, é um negócio pouco falado, mas é doloroso demais. A Assembleia Legislativa de Minas abriu licitação para o fretamento de um jatinho para o transporte dos parlamentares e servidores. Como é que é? O jatinho, com capacidade mínima para 6 passageiros, vai ser colocado à disposição dos deputados estaduais para viagens a trabalho ao interior de Minas e outros estados. A licitação para contratar o serviço conta também com o aluguel de um bimotor turbo-hélice, que já é usado pelos parlamentares. Detalhe, o edital não traz o valor que vai ser gasto com os 2 aviões.
O que falta é transparência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E é importante que ela traga os valores, que ela traga a documentação que justifique essa aquisição e que ela demonstre que esse investimento vai trazer uma solução para o interesse público. A Assembleia justificou que as aeronaves vão facilitar o deslocamento pelo Estado, um dos maiores do Brasil, com quase 900 cidades. E disse também que as linhas regulares não atendem todos os municípios. Muito para poucos e pouco para muitos. Não concordo. Essas agendas teriam que ser feitas com bastante antecedência, né? E com os critérios bem transparentes. A nova licitação traz algumas regras. O jatinho deve ser alugado para um percurso mínimo de 800 quilômetros por viagem, contando ida e volta. Se o deputado vai de Belo Horizonte a Juiz de Fora, por exemplo, ele percorreria pouco mais de 500 quilômetros, ou seja, o jatinho não poderia ser usado. Só no primeiro semestre deste ano, a Assembleia Mineira já gastou mais de 2 milhões de reais com viagens de deputados e servidores. A máquina pública ela não tem recursos ilimitados e todo o dinheiro público precisa ser muito bem investido. O que falta na Assembleia é ela demonstrar que esse dinheiro investido nesse tipo de transporte é um dinheiro que se justifica. Agora vamos ver se você consegue adivinhar a charada. O que é? Serviço que provê saúde, educação, lazer e cultura. Também oferece qualificação profissional e oportunidades para que o empresário e o trabalhador possam crescer. E é uma federação que representa, auxilia, dá força para os comerciantes e prestadores de serviço. Não adivinhou? Eu ajudo, é o Sistema Fé Comércio, Sesc, Senac em Minas, que há 85 anos luta pelo desenvolvimento econômico do maior setor da nossa economia. Sistema Fé Comércio, MG, sindicatos empresariais, Sesc, Senac em Minas, juntos por quem faz acontecer. Alô, alô, está chegando mais uma edição do Prêmio Band Cidades Excelentes, hein? Em novembro, vamos saber os municípios com as melhores e mais eficientes práticas de gestão pública do Brasil. O Oscar da Gestão Pública. O Prêmio Band Cidades Excelentes reconhece as boas práticas administrativas dos 5.570 municípios brasileiros. A terceira edição da premiação acontece no fim do ano. Cidades que ficaram como finalistas, esse ano já estão escrevendo projetos para conquistar o prêmio. Cidades que não estavam bem ranqueadas nos anos anteriores estão escrevendo projetos, estão melhorando seus indicadores. Então a gente percebe uma movimentação nacional em busca do resultado, que é a premiação, mas também em busca de melhorar a sua cidade. A plataforma IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, utiliza dados de diversas fontes oficiais públicas para avaliar as cidades em 67 indicadores que estão divididos em 6 pilares: governança, eficiência fiscal e transparência, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, infraestrutura e mobilidade, saúde e bem-estar, educação e sustentabilidade. Os municípios são separados em 3 categorias: menor ou igual a 30 mil habitantes, entre 30 e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes. No ano passado, a etapa estadual do prêmio aconteceu no Centro de Convenções da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. Os melhores gestores municipais de cada estado participam de uma etapa nacional, que revela as melhores cidades do país em cada pilar. No último ano, nós tivemos mais de 500 projetos inscritos, ou seja, mais de 500 iniciativas de melhoria da gestão pública inscritos. Esse ano a gente acredita que aproxime ou ultrapasse os 1.000 projetos. E atenção que hoje tem estreia na telinha da Band, hein? É o Melhor da Noite, sob o comando dos jornalistas Glenda Glaslovski, nossa, isso é bom de falar, e Zeca Camargo, que dupla, hein? De uma forma bem leve, a atração destaca as principais notícias do dia, lugares poucos visitados do Brasil, curiosidades do mundo animal, empreendedorismo, histórias de superação, música, gastronomia e muito mais. O time será reforçado pelo rapper Taíde, pelo jornalista e humorista Magno Navarro, pelo chefe de cozinha Rodrigo Oliveira, pelo colunista internacional na Europa Rodrigo Álvares e pela MINA, módulo de inteligência notavelmente avançado. Voz feminina irreverente.
O melhor da noite, a partir das 8h30, hein? Ô, Elton, você acha que eu devo repetir o nome da apresentadora? Sob o comando de Zeca Camargo e Glenda Gloslovski. Campeã mundial de quê? Bodyboard. É? Danada. O Brasil tem quase 170 milhões de animais de estimação. Mercado bilionário que não para de crescer. O astral da casa mudou quando o Mica entrou para essa família. Ele preencheu igual uma criança. A gente já tinha uma criança em casa, só fez somar. A gente colocou ele para dormir junto com o Gael dentro do quarto e, coincidência ou não, o sono de Gael começou a melhorar também. No Brasil, são quase 170 milhões de animais de estimação. Em média, praticamente 2 pets para cada casa. Os cachorros ainda são maioria, mas com a correria do dia a dia, nem todo mundo tem tempo para dar a atenção necessária aos cães. Por isso, bichos um pouco mais independentes vêm caindo cada vez mais na graça dos brasileiros que não abrem mão de uma companhia animal. As aves já são o segundo tipo de pet mais comum no país, à frente até dos gatos. Muitas espécies, como as calopsitas, por exemplo, são dóceis, divertidas e permitidas criar em casa. Vai lá, amigão. O sucesso dos bichos faz o setor de produtos para pets alcançar voos mais altos. O faturamento da indústria no Brasil é o 3º maior do mundo, atrás só dos Estados Unidos e da China. Somando com o varejo e serviços, esse mercado faturou 60 bilhões de reais no ano passado. E a expectativa é crescer 10% esse ano. O próprio Banho e Tosa aumentou a ampliação de funcionamento aos domingos, porque a procura do cliente também fez com que a gente fosse se adaptando à necessidade e fazendo com que o serviço só aumentasse. Desde que você tenha tempo para cuidar, né, tenha responsabilidade para entender o que é um pet dentro de sua casa, né, as necessidades básicas que ele precisa, eu recomendo porque vale demais a pena. É realmente um outro filho que a gente tem. É um amor incrível assim, que não dá para descrever. Agora, para você que gosta de fazer uma fezinha na Mega Sena, a partir dessa semana, os sorteios passam a acontecer 3 vezes por semana. Quem gosta de fazer uma fezinha, atenção! A Mega Sena terá 3 sorteios por semana, às terças, quintas e aos sábados. A mudança passa a valer a partir da semana que vem. A Caixa diz que com mais um sorteio semanal, aumenta a velocidade de crescimento do prêmio. As probabilidades de ser sorteado, no entanto, não mudam. Muito mais chances de ter prêmios, né? São 3 concursos, então a sorte vai aumentar, a gente vai distribuir mais prêmios. A gente tem que sonhar em todas as idades da gente e fases da vida. Outra mudança será nos dias de sorteios da Dupla Sena, que passam a ser as segundas, quartas e sextas. Por isso é que eu sou a favor de aprovar e legalizar jogo do bicho, jogo do bingo, como é que chama aquele negócio que cassino nos hotéis? Por isso que eu sou a favor de abrir um cassino no hotel lá no Vale do Jequitinhonha para levar renda, tudo legalizado, fiscalizado e render dinheiro e emprego. Essa hipocrisia de que não pode ter aposta porque vai levar as pessoas para o mau caminho. 3 milhões de apostas da Loteria Federal, quer dizer, então, que quando é do governo federal pode, né? Uma aposta casada em cartões amarelos, improváveis, deu início à investigação da Federação Inglesa de Futebol contra o brasileiro Lucas Paquetá. filho. A aposta casada previa que Lucas Paquetá, do West Ham da Inglaterra, tomaria um cartão amarelo na partida contra o Aston Villa pelo campeonato inglês e que o atacante Luiz Henrique do Betis, da Espanha, também receberia um cartão amarelo no mesmo dia. Os 2 brasileiros levaram cartão. No lance em que Paquetá é advertido, o jogador dá um carrinho e atinge o adversário. As apostas consideradas incomuns e no valor máximo permitido foram feitas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em contas de pessoas ligadas aos atletas. Lucas Paquetá e Luiz Henrique estavam nas listas de convocados da seleção principal e da Sub-23. Foram tirados às pressas ontem, antes da divulgação dos nomes. Os jogadores e os clubes não se pronunciaram. As apostas na Europa são permitidas, mas a fiscalização é rígida. Depois do escândalo, o Manchester City suspendeu a negociação com Paquetá, mas está relacionado para jogar pelo West Ham amanhã contra o Chelsea. Meu caro Everton Guimarães, o moço estava sendo convocado para a seleção brasileira. O moço estava salvo o melhor juízo indo para o Manchester City.
Aí se mete numa enrascada dessa, pra quê e por quê, meu caro? Boa tarde, meu caro. Boa tarde, Dudu. Dudu, eu fico impressionado como as pessoas se sujam por tão pouco, né? Como as pessoas colocam em risco uma carreira, vivendo ele sua melhor fase profissional, e ele colocar em risco por tão pouco, né? Mal assessorado, más companhias, leviano, né? Volúvel, um negócio impressionante. Eu tô assustado também, Dudu, é que muita gente acha que por detrás de um telefone celular, de um computador, eles podem fazer qualquer coisa que eles não serão notados e tal. Mero e ledo engano deles, viu? Por isso que eu adoro, eu já vi 1 milhão de definições do que é ética. Para mim, a melhor de todas é simples. Ética é o que você faz quando ninguém está vendo. É boa, não é? É a melhor. E para encerrar a prosa, eu tenho que dizer ao senhor o seguinte. Semana passada nós apresentamos uma matéria aqui de Rocambole, lembra? Lembro. Lá de, como é que chama a cidade? Lagoa. Lagoa Dourada. Aí, eu falei que ia para Tiradentes, lembra? Sim. E alguém aí, que eu não lembro quem, falou, traz para nós. Todos falamos. Você acha que eu esqueço? Você acha que quando eu estou de folga passeando que eu esqueço? Olha isso! Ô, Valu, vem cá representar a turma aqui. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Coisa linda, Dudu. É o legítimo, que tem até historinha do Rocambole. E sabe como é que eu fiz para agradar todo mundo? Metade doce de leite e metade brigadeiro. Que coisa linda, Dudu. Obrigado. Dudu, obrigado, viu? Sabe o que eu queria? Coração. Emocionar vocês. Coisa linda, Tchau, Dudu. Um abraço! Um abraço, Dudu. Precisamos de você, Dudu.